Queridos alunos, vamos para mais correções das nossas atividades do livro relacionadas ao terceiro capítulo. Então vejamos, nós já fizemos 3 vídeos, uma série aí de 3 vídeos de correções de atividades relacionadas ao conteúdo da língua, que é o estudo da língua no livro de vocês, a parte gramatical, tá? Para finalizar essa parte do conteúdo, na verdade, essa que nós vamos fazer agora, essa correção, é da parte da última atividade do módulo 3 do livro de vocês, na página 94, da página 94 à página 98, onde está escrito lá assim, mais atividade. Essa parte no livro de vocês é, na verdade, um resumo, uma revisão, melhor dizendo, uma revisão de todo o módulo, tá? De tudo que foi trabalhado no módulo, inclusive os gêneros textuais, parte gramatical, parte de linguagem, tudo, tá certo? Então, peguem o livro de vocês, abram na página 94 e vamos às correções. Olha só, primeira questão. Releia uma estrofe do desafio apresentado no capítulo 7. Então, lá no capítulo 7, nós temos aqui essa estrofe. Diz o seguinte, letra A. Qual é o sujeito das formas verbais suspendi e segurei? Lembra como é que a gente encontra o sujeito? Fazendo a perguntinha que ou quem antes do verbo. Então, ele já está dizendo aqui que o verbo é suspendi e segurei. Observe, eu já suspendi um raio. Então, quem suspendeu um raio? Eu. E lá, segurei. Já segurei uma onça. Quem segurou uma onça? Eu. Observe o seguinte. Em suspendi, nessa forma verbal suspendi, o sujeito ele está explícito aqui. É o eu, tá lá. No segurei, ele não está explícito. Na verdade, eu tenho aqui um sujeito oculto. Mas como eu sei que é o eu? Porque, na verdade, o meu verbo, através da desinência verbal, que é o finalzinho do meu verbo, a forma como ele está conjugado, eu vou saber qual é a pessoa verbal que ele está. Sabendo a pessoa verbal que ele está, eu sei quem é o sujeito. Porque os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles que a gente faz, que são as pessoas do discurso, que a gente faz a conjugação dos verbos, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, ele ou ela, eles ou elas, na verdade. Então, eles sempre funcionam como sujeitos, tá? Na maioria dos casos, a depender do contexto, é claro, eles vão funcionar como sujeitos. Então, olha só, então é eu aqui, tá? Letra A. Letra B, o que mais? Quais das formas verbais em destaque, nesses versos, precisam de um complemento para ter sentido completo? Então, vocês conseguem perceber que nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas verbais. Suspendi, parar, correr, esfriar, segurei e mamar. Gente, observe o seguinte. Esse parar com acento, correr com acento, esfriar, mamar, eles estão escritos assim devido ao, vamos assim dizer, eles estão registrados dessa forma, a linguagem foi registrada dessa forma, que a gente chama de registro da linguagem, porque foi exatamente para mostrar essa marca da oralidade, da regionalidade, que é algo mais espontâneo e que faz parte do povo daquela região, tá? É para tentar marcar assim as pessoas que participam ou que fazem parte daquela região, ou ainda para marcar bem a própria oralidade, como eles falam, na verdade, para marcar a forma como eles falam no dia a dia. Então é um registro que a gente chama de registro informal, porque ele marca essa espontaneidade, ele faz marca da oralidade, e quando ele é baseado na regra gramatical, a gente chama de registro formal ou culto. Por quê? Porque ele está relacionado à língua, a língua padrão, que é o que a gente chama
da gramática, né? Ele está baseado nas regras gramaticais. Isso, o registro formal, tá? Está baseado nas regras gramaticais. O informal não, ele é aquele coloquial, que é o que a gente geralmente fala no dia a dia. E ele marca muito, assim, uma região, a forma como alguém fala. Isso aqui nada mais tem a ver do que a própria questão da variedade ou variação linguística regional, que cada região fala de uma determinada forma, de uma determinada maneira, utiliza palavras diferentes, tá? Continuando aqui. Então ele quer saber quais dessas formas verbais precisam de um complemento para ter sentido completo. Então, dessas que estão aqui, gente, é suspendi e segurei. Por quê? Se vocês observarem, olha só, eu já suspendi, aí ele vai perguntar lá na outra. Vamos logo para outra, né? Identifique os complementos dessas formas verbais. Então, olha só, se vocês perceberem, ele diz, eu já suspendi. Aí a gente faz agora a pergunta depois do verbo. Suspendi o quê? Suspendi um raio. Tá? Então, um raio é o complemento do verbo suspender aí, suspendi. Então, ele quer saber para identificar os complementos. Então, você vai colocar de suspendi é um raio. Agora, observa, eu fiz o vento parar, já fiz estrela correr. Tem alguma... Esse verbo, ele precisa de algo para completar o sentido dele? Tem algo após ele, ó. Eu fiz o vento parar. Parar, parou. Pronto. O sentido já está nele mesmo, não precisou transitar para lugar nenhum, tá? O outro, já fiz o sol esfriar, ou então já fiz estrela correr. O sentido finalizou no próprio verbo, não precisou transitar para algo a mais para completar esse sentido, tá bom? Então, continuando. E segurei. Agora, se eu digo, já segurei uma onça, aí eu pergunto, segurou o quê? A pergunta para o complemento vem após o verbo. Então, segurou o quê? Uma onça, tá? Então, observa que de todas as formas verbais que nós temos aqui, as únicas que tem complemento, olha só, que a gente tem alguma coisa que vem após esse meu verbo, é suspendi, que tem um raio, e segurei uma onça. Os outros todos não tem complemento, tá bom? Então, é isso, para suspendir é um raio e segurei uma onça. C, a forma verbal suspendi, tá? Forma verbal suspendi, ela é o quê? Quando a gente fala de forma verbal, aí a gente fala, por exemplo, qual a transitividade desse verbo. Então, quando a gente fala de transitividade, eu quero saber se o meu verbo é transitivo direto, se ele é indireto, se ele é intransitivo, ou se ele é bitransitivo, que é direto e indireto ao mesmo tempo, tá certo? Então, aqui ele quer saber, a forma verbal suspendi, ela é o quê? Transitiva direta, indireta ou bitransitiva? Gente, é o primeiro quadradinho, transitiva direta. Por quê? Porque do meu verbo para o meu complemento, que é um raio, não tem nenhuma preposição. Então, coloquem isso na cabecinha de vocês. O meu verbo vai ser transitivo direto quando o sentido transitar do verbo para o meu complemento sem preposição, é direto, o sentido passa direto. Então, entre meu verbo e o complemento não tem preposição. Se vocês observarem aqui, ó, entre suspendi e um raio, não tem preposição. Lembra das preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, sem, sobre, sob, trás. Então é por isso que eu falei para vocês memorizar essa musiquinha, porque aí nós temos as principais preposições. Existem algumas outras que são as contrações e combinações que vocês também precisam saber, mas essas são as básicas. Então você olhou ali e não viu nenhuma das preposiçõezinhas que tem na musiquinha, então transitivo direto. Agora, eu segurei. Também, gente, entre o verbo segurar e uma onça, eu não tenho nenhuma preposição, tá bom? Então, vamos continuando. Então, se não tem aqui a forma verbal segurei, ela é o quê? Também transitiva direta. No caso da suspendi, também transitiva direta, tá? Todas duas. Segunda questão. Classifique as formas verbais de acordo com seu emprego nas frases abaixo. Então, se ele está querendo que classifique as formas verbais, gente,
Se ele está pedindo para classificar a forma verbal, é para você classificar ele quanto à sua transitividade. Se é transitivo direto, indireto, de novo, tá? Bitransitivo ou intransitivo. Na prova de vocês vai estar lá, vai estar assim: classifique a forma verbal de acordo com a transitividade. Aí vocês já sabem, é dizer se ele é transitivo direto, indireto, intransitivo, bitransitivo, certo? Continuando. Cadê? Tá. Então, ele está dizendo para classificar as formas verbais de acordo com seu emprego nas frases abaixo. Então, vamos observar o verbo. Se é classificar verbo, então a gente tem que achar o verbo. E observe que aqui já está marcado o verbo, tá? Eles já estão destacados em negrito. Observe o seguinte, nós temos aqui, aquela garota vive de chocolate. E observe que nós temos, esta é a casa onde aquele homem vive. Gente, o que acontece? Um verbo, ele pode ter mais de uma transitividade. Não significa que um verbo ele vai ser sempre transitivo direto, por exemplo, tá? Ou ele sempre vai ser indireto. Tem alguns verbos que sim, a transitividade dele é sempre aquela, a mesma. Mas existem alguns verbos que ele possui transitividades diferentes de acordo com o contexto, tá? Então observa, esses são os casos que a gente está vendo aqui. Letra A, ele diz assim: aquela garota vive de chocolate. Eu quero saber a transitividade desse meu verbo. Tá, lembra que eu tenho que fazer a perguntinha depois do verbo? Tenho, né? Mas vamos para ficar uma coisa mais completa, vamos ver quem é o sujeito, aí depois a gente vê quem é o complemento, porque aí a gente vê quem vem antes, quem vem depois, tá? Então olha só, aquela garota vive de chocolate. Vamos fazer a pergunta pro verbo, colocando a perguntinha, o pronome interrogativo antes. Quem vive de chocolate? Aquela garota. Aquela garota, então, é o quê? Aquela garota é o meu sujeito. Quem é o núcleo desse sujeito? Garota, que é aquela parte mais importante. Não esqueçam disso. Aí agora eu quero saber o complemento desse meu verbo. E aquela garota vive de quê? De chocolate. Olha aqui o complemento, é de chocolate. Existe uma preposição aí nesse meu complemento entre meu verbo e o próprio complemento chocolate? Existe, gente. Olha a preposição de, tá? Então, se tem preposição após o meu verbo, entre meu verbo e meu complemento, se o meu complemento inicia com uma preposição, é porque ele é transitivo indireto. E se o meu verbo é transitivo indireto, o meu complemento, a gente chama ele de objeto indireto. Ele vai ter o mesmo nome do próprio verbo, que é indireto, ele também vai ser indireto. Só que vai ser objeto indireto, que é o nomezinho que a gente dá, tá? E o verbo vai ser transitivo indireto. Agora, continuando. Esta é a casa onde aquele homem vive. Esta é a casa onde quem vive? Aquele homem. Aquele homem é o sujeito, tá? E tem alguma coisa após esse meu verbo? Não tem. O meu verbo viver, nesse caso, quando ele é no sentido de moradia, tá? De residência, de lugar, na verdade, ele vai ser um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento. Ele já tem o sentido completo. Quando eu digo que aquele homem vive, esta é a casa onde aquele homem vive, ali já fechou todo o significado, todo o sentido no próprio verbo. Ou seja, é ali que ele mora, é ali que ele reside, tá certo? Desculpa essa aproximação. Vamos lá. Então, olha só. Então, aqui ele é verbo intransitivo. Percebe que não tem nem nada depois do verbo. Outra forma de você saber se o verbo ele é intransitivo é se depois do teu verbo tiver um advérbio. Eu sempre falei, advérbio não é complemento de verbo. Então, o que acontece? Se tiver um advérbio, uma locução adverbial após o meu verbo, então ele vai ser intransitivo também, tá certo? Esses advérbios são aqueles, gente, que indica circunstância, de lugar, de tempo, de modo, de negação, intensidade, tá?
Vamos para a letra B. O fazendeiro conta as cabeças de gado toda semana, tá? Então ele conta as cabeças de gado toda semana. Aqui, ó, quem conta? Olha a perguntinha para saber o sujeito. Quem conta? Fazendeiro. Fazendeiro, então, é o quê? O meu sujeito. A conta o quê? Olha só, agora o nome do interrogativo está depois do verbo. Conta o quê? As cabeças de gado toda semana. Então, tem alguma preposição entre o meu verbo e o meu complemento? O meu complemento inicia com preposição? Não, ele está iniciando aqui com um artigo, tá? Um artigo definido feminino plural, que é o as. Então, o meu verbo é o quê? Um verbo transitivo direto, tá bom? Vamos para o próximo. A campanha de vacinação conta com você. Olha só, quem conta a campanha de vacinação? Meu sujeito. Agora, ela conta com quem? Com você, tá? Observe o seguinte. O meu complemento, ou seja, aquilo que vem após o meu verbo, ele inicia com preposição ou não? Para isso, você tem que saber aquelas preposiçõezinhas básicas. Observe, eu tenho o com aí depois do meu verbo. O com, ele é uma preposição? A, ante, após, até. Com, contra, olha o com aí. Então, o com é uma preposição. Logo, esse meu verbo, ele é transitivo indireto, porque ele inicia um complemento com preposição. Basta eu conhecer as preposições. Olhei aqui, vi que ela está lá. Que ela está aqui, pronto, eu já sei. Tá certo? Então, vamos agora para a terceira questão. Leia um trecho do cordel O Nordeste em Verso e Trova. Então, vamos. Letra A. Esse texto representa a fala de qual região do país? Se vocês lerem direitinho. E mais, lá no finalzinho tá escrito assim, ó, Andrade Edival, O Nordeste em Verso e Trova. No próprio título, né, do cordel, O Nordeste em Verso e Prosa, já tá te dizendo qual é a região, que é a região Nordeste. Pronto, coloca do Nordeste. Letra B. Nesse cordel é dito que menina nova... Tá. Então, nesse cordel é dito que menina nova é chamada cabrita. Que outros termos você conhece para substituir a palavra menina? Então, você pode colocar... Ó, lá no Rio Grande do Sul utilizam muito guria, né? Garota utilizam muito no Rio de Janeiro. Em São Paulo utilizam mina, olha a mina, tal, né? Quando quer falar, referir a garota, ó, aquela mina lá e tal. E aí, o que mais? Vocês podem verificar vários outros. Por exemplo, eu não sei ao certo, por exemplo, em tribos indígenas eles podem chamar de uma outra forma, não sei se é Cunhantã que chama, alguma coisa assim do tipo, tá? Então, vamos continuando aqui. Letra C. Como se diz zombar em sua região? Você conhece outras variações dessa palavra? Então aí é bem pessoal, tá? Porque assim, zombar pode ser caçoar, pode ser zoar com a pessoa, pode ser o que? Tirar sarro, pode ser o que mais? Caçoar, já falei? Pode ser, estão tirando chacota. Então são várias para a palavra zombar. Então aí resta saber como na sua região ou como as pessoas ao redor chamam, tá? Eu particularmente, tá zombando de mim, tá... Ainda pode dizer assim, avacalhar, né? Tem gente que usa muito avacalhar. Acho que pra cá, no Pará, somos paraenses. Então, para cá, na nossa região, acredito que avacalhar, caçoar, zoar também... É uma mistura doida que a gente às vezes nem sabe, né? De onde que vem na verdade. Mas então são várias, tá? Quarta questão. Observe as manchetes a seguir. Então aqui nós temos A e B. Aí diz o seguinte. Qual é o assunto exposto nas duas manchetes? Então aqui.
vocês podem colocar que são pessoas idosas praticando basquete, tá? E letra B, em qual das duas manchetes há subjetividade por parte do autor? Então, subjetividade, gente, vamos mais uma vez falar sobre isso. Subjetividade são marcas da pessoalidade, onde o jornalista ou onde a pessoa que está contando a notícia, ela expressa a sua opinião. O que geralmente marca a subjetividade de uma notícia? Adjetivos, esses são os recursos linguísticos, tá? Adjetivos, advérbios e o que mais? Diminutivos e aumentativos. Então, geralmente, quando você utiliza esses recursos linguísticos, você está, de uma certa forma, marcando a sua opinião, tá bom? Então, olha só, em qual delas há subjetividade por parte do autor? Então, vocês vão colocar na manchete A. Aí tem um pontinho lá de baixo. Que palavra é usada nessa manchete para mostrar subjetividade? Então, é a palavra encantar, tá certo? Pois o que acontece? Pois ele usa essa palavra para se posicionar, tá? Então, se ele se posiciona, ele está demarcando, na verdade, a sua pessoalidade, tá bom? A sua opinião. Então, ele vai se posicionar em relação ao quê? Ao que está acontecendo, tá certo? Onde é que está escrito lá o encantar? Ele está falando de qual das duas manchetes, né? Então, deixa eu ver, ó. Tente não se encantar com esse time de basquete, porque possivelmente ele encanta, então tente não se encantar. Isso é uma opinião dele, de quem produziu essa notícia, tá bom? Então, a letra C de coisa. Em sua opinião, por que o autor da manchete A não fez uso da palavra idoso para se referir aos jogadores do time? As jogadoras, né? Então, por quê? Sugestão. Porque a informação pode já estar implícita na própria informação, quando ele diz assim, que todas as jogadoras têm mais de 80 anos, então se tem mais de 80 anos a gente já pressupõe que são idosas. E no segundo caso, deixa eu ver, para não apresentar essa informação de uma forma tão explícita, não é no segundo e no primeiro, né? Deixa eu ver. Ele tá falando só do primeiro mesmo, né? Isso, é só no primeiro, desculpa. Então ele diz, por que o autor da manchete A não fez uso da palavra idoso? Que na segunda ela fez, né? Então é isso, porque já estava implícito no próprio número, né? Ou na própria expressão, na verdade, mais de 80 anos. Ou para não apresentar essa informação de uma forma tão explícita mesmo, tá? Talvez essa é a intenção mesmo, para amenizar algo, se realmente é necessário isso. Quinta questão. Leia o trecho de um texto a seguir. Então vamos, ânimo. Então, letra A. Em sua opinião, os alunos gostaram da atividade por quê? Tá? Aqui, então, ela é uma resposta o quê? Pessoal, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Apresentar, tá. Certo. Tá. Então, essa daqui é bem pessoal mesmo. Vocês vão dizer se vocês gostaram, se os alunos gostaram da atividade, vocês vão realmente verificar, né, se vocês gostariam também de fazer esse tipo de atividade que está sendo exposta aqui e por quê, tá? Por que vocês gostariam de fazer essa atividade? Essa é uma sugestão, tá? Agora, na letra B, quais sinais de pontuação foram empregados nesse texto? Aí aqui tem vários, tá? Tem reticências, ponto final, aspas e que mais? A gente tem parênteses, vírgulas, é claro, tá? Então, vírgulas sempre vai ter, ponto final também. Aí, além deles, nós temos as reticências, temos as aspas, temos parênteses, tá certo? Então, são esses. Letra C. Com que função
o sinal de reticências foi empregado, tá? Com que função? Então, olha só. Então, no título, a gente viu lá no título, né? Porque as reticências foram empregadas tanto no título como lá dentro do texto. Então, no título foi para quê? Para indicar uma pausa. 10 a 0,7 a 10, pam, pam, como se estivesse tendo uma continuidade. Não, é de 10 a 0 e de 7 a 10. É isso. Então, foi uma pausa realmente, tá? Então, ele foi empregado para indicar uma pausa no título. Agora, lá dentro do texto, foi para quê? Para indicar que foi suprimido ou foi retirado uma parte do texto. Então, sempre que vocês encontrarem as reticências entre colchetes ou entre parênteses, geralmente entre colchetes é o mais comum, está indicando que foi suprimido um pedaço do texto, tá? Não esquece disso, é questão para prova. Letra D. Relacione a função das aspas a cada trecho abaixo. Então, as aspas foram utilizadas nos 3 textos, preste atenção. Qual vai ficar a ordem aqui? Vai ficar C, A, B. Ó, vamos logo aqui. No primeiro caso, tia, ele foi utilizado lá para quê? Para destacar essa expressão. Na verdade, essa palavra. Não foi para expressão, não. Ele foi utilizado ali com sentido, na verdade, figurado. O tia, né? Foi no sentido figurado. O bolão da 102, que foi para destacar uma expressão, tá? E no outro caso, foi para quê? Para marcar o início e o fim de uma fala, tá certo? Letra E. Qual é a função dos parênteses no texto lido? Então, ali nós tivemos, ó, estava entre Rio de Janeiro, né? Na verdade, a sigla, né? A abreviatura lá na verdade, da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na verdade, e 20 também, né? Então, o RJ e o 20, eles estão entre parênteses. Só esses? Sim, só esses, tá? Então, tá, a sigla de Rio de Janeiro e o número 20, o numeral 20. Então, olha só. Qual é a função dos parênteses no texto lido? Então, aqui o que vocês vão colocar, né? Ele está utilizado em outro lugar? Não, só nesses mesmo. Então, olha só, vocês vão colocar assim, para isolar informações que completam as demais. Então, ele vai isolar informações que completam as demais que foram indicadas no texto. O que mais? Deixa eu ver aqui. Tá, então é isso, ele vai apenas completar, isolar informações que completam outras, tá? No caso ali, Volta Redonda, aí ele tá dizendo que Volta Redonda está onde? No estado do Rio de Janeiro, que é o RJ. E no caso lá, nesta sexta, aí para destacar qual é o dia? 20, aí colocou entre parênteses também o 20. Então, sexta questão, leia o texto abaixo. Tem aqui o texto, letra A. Por que é comum encontrarmos marcas da oralidade em diário? Então, porque o diário ele é um texto, um gênero textual pessoal, muito íntimo. E você, o que é comum? É comum você fazer utilizar uma linguagem, um registro informal quando você está escrevendo num diário. Porque você utiliza a informalidade, você não está falando com uma outra pessoa, onde há necessidade de ter todo esse cuidado com as palavras, com o uso correto, né, dessas palavras. E nem que tenha essa preocupação de tudo que você está falando estar de acordo com as regras gramaticais. Então ali você pode usar e abusar das marcas de oralidade. O né, que a gente utiliza muito, o tá, o pra. O que mais? Além dessas marcas? Essas marcas, elas estão muito presentes. Poderia dizer, ó, elas estão muito presentes. Se tão seria uma marca de oralidade. Porque a gente geralmente fala tão, tá? O está e o estão é mais formal, tá? Mas olha, tá. Só que é muito comum na fala a gente estar falando isso. Ou melhor, estar falando isso. Então, continuando aqui.
Deixa eu ver. Certo. Então, letra B. Que tipo de marcas de oralidade foram empregadas nesse texto? Então, aqui vocês têm o que, gente? O pra, que é a redução de para. O que mais? O em, que é uma interjeição, também é muito comum. Em, né? A gente fala em, você foi em tal lugar. Geralmente não se fala assim. E o outro é a repetição do que? Do muito. A gente diz muito, muito, mas muito, tá? Então, isso daí também é marca de oralidade, a repetição de uma palavra. Letra C. Com que intenção a palavra muito foi registrada repetidas vezes na frase? Foi uma prova muito, muito, mas muito dura mesmo. Para enfatizar o tanto ou quão difícil foi aquela prova. Ela foi muito, muito, mas muito dura mesmo, tá? Então, para enfatizar que foi realmente muito difícil. Sétima questão, leia a quarta capa de um livro. Então aqui eu tenho a quarta capa de um livro, que é aquela partezinha que fica de trás do livro. E aí vamos ver o que está escrito. Tá, letra A. Você se interessou pelo livro apresentado nessa quarta capa? Então aí é uma questão pessoal de você. Comente com os colegas. B. Tá. Letra B. Em sua opinião, por que o autor registrou o texto na primeira pessoa do plural? Tá? Foi na primeira pessoa do plural. Tá? Então, para quê? Para se aproximar do leitor, na verdade. Tá? Para se aproximar do leitor e o quê? E se posicionar também como alguém que o quê? Que passa boa parte do tempo conectado. Então, pode colocar isso aí. Para se aproximar do leitor, então ele utiliza o nos, tá? Que é exatamente para se conectar, dizer que ele também participa disso, que ele também está por dentro disso. E para se posicionar como alguém que também faz o quê? Passa boa parte do tempo conectado. Letra C. A quem os pronomes destacados fazem referência? Então, olha só, nós temos. Lembrem-se que pronome é aquela palavrinha, uma das 10 classes gramaticais que faz o quê? É aquela palavra que acompanha ou substitui um nome ou se refere a um nome que já foi dito anteriormente, tá? Então, o nos está se referindo aqui ao autor do texto, tá? Então, o nos se refere ao autor do texto, e também ao leitor, porque se é nos, então é como se fosse nós. Então, são os leitores e eu, que estou me incluindo junto. Então, se refere ao autor e ao leitor. E o outro que nós temos é o lhe, que se refere a quem? Somente ao leitor. Este manual lhe mostrará quem? Ao leitor. Então, o lhe se refere apenas ao leitor e o nos se refere ao autor e também ao leitor. Vamos para D. Que função esses pronomes estão exercendo, tá? A função, gente, a função sintática, que ele quer saber se ele é objeto direto ou indireto, porque vocês viram que esses pronomes oblíquos, os pronomes oblíquos, eles funcionam como complementos de verbos. Isso vai cair na avaliação de vocês, tá? Funcionam como complemento de verbo. E aí, lembrem-se que o o e o a, o os e o as, eles sempre serão objetos diretos. E o lhe sempre será objeto indireto. Aí nós temos os outros, o meu, teu, tio, vos, o nos, que eles podem ser objeto direto ou indireto. Como saber como ele vai ser? Basta trocar ele por um nome e verifica se, ao trocar, ele exige uma preposição ou não. Se exigir uma preposição, se o verbo exigir uma preposição, então vai ser indireto, objeto indireto. Se o verbo não exigir uma preposição, ele será objeto direto, tá certo? Então, vamos aqui. Então, que função esses pronomes estão exercendo? O pronome nos, ele exerce função de objeto direto. Olha só. Ou então poderemos nos viciar em joguinhos. Ou então poderemos o quê? Olha a pergunta que eu faço. Poderemos o quê? Pede uma preposição aí? Não, tá? Então poderemos nos. O quê? Então não tem preposição, objeto direto.
Então, esse NUS funciona como objeto direto. No outro caso, este manual lhe mostrará. Esse manual mostrará a ele, tá? Olha a preposição a, mostrará a quem? A ele, tá? Então, exige a preposição a, o verbo mostrar aí, tá certo? Lembre-se que esses pronomes oblíquos podem vir antes do verbo ou eles podem vir após o verbo. Após o verbo tem que ser utilizado o hífen, tá? Agora vamos para a oitava questão e última. Observe a manchete a seguir. Então, temos a manchete. Letra A diz o seguinte: qual é o sujeito dessa oração? Como é que eu encontro o sujeito? Faço a pergunta para o verbo. Então, encontro primeiro o verbo. Primeiro passo, encontro o verbo. Segundo passo, faço a perguntinha. Pronome interrogativo antes, que ou quem. Então, cadê meu verbo? Apresenta. E aí eu pergunto, quem apresenta espetáculo? YouTuber Lucas Neto. Tudo isso aqui é o meu sujeito. YouTuber Lucas Neto, tá? Quem é o núcleo? Lucas. Lucas Neto é o núcleo, tá? Letra B. Quais termos compõem o predicado verbal dessa oração? Primeiro, lembrando o que é o predicado verbal. O predicado verbal é aquele em que o meu verbo é um verbo de ação, um verbo significativo. Nunca vai ser um verbo de ligação. Por isso, lembrem dos verbos de ligação da musiquinha. Ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se, continuar, andar e parecer. Então, esses daí são de ligação, tá? Existem alguns casos de alguns que eles podem ou não ser, como o verbo andar. Mas, se o verbo for de ação, se o verbo for significativo, que é a mesma coisa, então você vai ter um predicado verbal. E quem vai ser o núcleo? Vai ser o próprio verbo. Tá? No predicado verbal, o núcleo, não esqueçam disso, isso é questão de prova. O núcleo, ele é o quê? O próprio verbo, tá bom? Então, agora, quais termos compõem o predicado verbal dessa oração? Então, você tem apresenta espetáculo, Netlander em Campo Grande, tá? Então, do verbo em diante é o predicado verbal, tá bom? Aí ele pergunta, que palavra constitui o núcleo desse predicado? É o verbo, gente. Apresenta. E assim a gente finaliza mais uma correção das nossas atividades e olha quantos minutos. Mas vamos finalizar. Façam as correções e até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui.